A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês podem se assentar, por favor? Nesse mês de outubro a gente tem falado um pouquinho sobre suicídio, né? Dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial de Combate, de Prevenção ao Suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2019, cerca de 700 mil pessoas no mundo cometeram suicídio. Isso porque não é computado nessas estatísticas as pessoas que acabam tentando suicídio no primeiro momento, não conseguem, e em decorrência da tentativa de suicídio, elas acabam falecendo depois. Então, esse número ele acaba sendo próximo de 1 milhão de pessoas por ano que cometem suicídio. Isso são cerca de 2 pessoas a cada minuto no mundo que comete suicídio. É um número assustador. E um dado que é interessante para que a gente fique atento é que, normalmente, um número maior de tentativas de suicídio, ela acontece entre dezembro e janeiro. São justamente meses festivos que muitas vezes as famílias, as pessoas, elas estão preocupadas com as festas, com as férias e acabam tirando a atenção daquela pessoa que às vezes tem algum problema, alguma dificuldade, não está com a sua saúde mental em dia. Na maior parte dos casos, a crença de que as situações elas não vão melhorar, a crença de que muitas vezes a pessoa que tem algum problema acha que esses problemas eles não vão ser resolvidos, a falta de esperança leva a pessoa a colocar o suicídio como uma possibilidade. Mas o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Ou tentar um suicídio? Alguns fatores eles são bem importantes. Fatores psicológicos, fatores biológicos, fatores genéticos, fatores culturais, fatores socioambientais. No decorrer do mês a gente falou um pouquinho sobre isso. Na semana passada a Sheila falou um pouquinho também sobre isso. Mas é interessante a gente ter isso sempre vivo na mente, sobre esses fatores que acabam influenciando ou contribuindo para que as pessoas tentam o suicídio. Cerca de 97% dos casos de suicídio, eles estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, a depressão, seguido de transtorno bipolar e depois abuso de substâncias químicas. E o que pode ser feito para ajudar, a reverter esse quadro, esse número assustador? Como nós já comentamos aqui algumas outras vezes, ajuda médica é fundamental. Então, psicólogo, psiquiatra são as primeiras ações que nós temos que dar. É claro que nós, como povo de Deus, a gente tem em primeiro lugar o nosso Senhor, Salvador e Libertador Jesus Cristo. Mas a nossa atitude, a nossa ação, ela é fundamental em relação a buscar um profissional para nos ajudar. Então, meu irmão, se você ainda tem aquela mentalidade de que psiquiatra, de que psicólogo é para louco, meu irmão, eu lamento em lhe informar, mas você está muito atrasado. Isso já caiu por terra há muito tempo. Então, se você tem alguma dificuldade, procure um profissional.
Uma alimentação saudável é outra coisa que contribui. Atividade física, isso ajuda bastante. Estimula o nosso cérebro a liberar algumas substâncias que nos vão fazer sentir melhor, né? Faz com que a produção de algumas substâncias nos ajudem a ter o sentimento de prazer, ver a beleza nas coisas, que muitas vezes a pessoa, quando ela está com depressão, acaba não conseguindo ver, acaba não conseguindo enxergar aquilo que Deus faz. Às vezes as pequenas coisas ou as grandes coisas que Deus faz na vida dela, a pessoa ela não consegue enxergar isso. Mas o que leva uma pessoa a perder a esperança? Muitas vezes, a esperança em ser feliz ou ter uma vida próspera, a pessoa ela acaba colocando essa esperança num relacionamento, num trabalho, no dinheiro, em pessoas. Pode ser que a pessoa ela olhe para si e acabe se frustrando, porque às vezes ela não conseguiu um bom trabalho, ou não conseguiu uma boa formação, ou às vezes a família não é aquilo que ela almejava para a vida dela. Muitas vezes, quando se coloca a esperança em coisas ou pessoas, vai acontecer uma frustração. A nossa esperança ela tem que estar focada em Cristo. Algumas pessoas têm uma história de vida difícil. Às vezes, provavelmente já tem acontecido com alguns de vocês, de conversar com algumas pessoas sobre a história de vida delas, e já aconteceu comigo de eu conversar com a pessoa e no final da conversa eu falei assim, meu Deus, como a pessoa ela conseguiu passar por isso? São histórias de vidas tão difíceis, com tantas lutas, e essas lutas que às vezes começam lá quando criança, vem carregando as pessoas, ou vem carregando a pessoa com traumas, com dificuldades, com algumas situações que muitas vezes não é nem dela. Essas histórias, essas dificuldades, muitas vezes que vêm na vida da pessoa, acaba fazendo com que ela tenha pensamentos negativos, faz com que ela veja sempre o lado ruim das coisas, ideias pessimistas, enxergam apenas o que é negativo. Ou muitas vezes acaba se martirizando, se culpando por erros do passado. Tem duas coisas que eu queria separar com vocês, que é justamente aquilo que é colocado na pessoa quando ela é criança, e a outra é aqueles erros que cometemos e que isso pesa sobre nós. Às vezes, quando principalmente pais e mães, as pessoas muito, muito próximas, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para os nossos filhos. Tudo que a gente fala, ele tem um peso. Eu vou te dar um exemplo. Eu era muito menino, era moleque, eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. E na época eu tinha o dente muito torto. Era muito feio mesmo. Era feio para danar mesmo. E os meus pais, eles fizeram um álbum de foto com meu irmão na época. E ficou legal o álbum de foto. Aí eu queria fazer o álbum de foto. Só que na época eu não pude fazer porque eu estava com os dentes muito tortos. Aí eu falei assim, beleza, né? A gente faz outra hora. Aquilo para mim, quando eu era criança, pequeno, não me pareceu ter feito muita diferença. Mas com o passar dos anos, hoje eu percebi o quanto aquela atitude, que não foi de maldade dos meus pais, mas talvez por ignorância deles, o quanto afetaram a minha vida, em relação à autoconfiança, à autoestima, a fazer, a tomar a frente.
Tanto que quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fiz, inconscientemente, não foi pelo fato que tinha acontecido quando eu era pequeno, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir colocar aparelho. Hoje eu tenho um sorrisão bonito, ó. Mas eu fiz isso de maneira inconsciente. Depois eu fui entender que era, na verdade, uma coisa que tinha acontecido lá atrás. Esse é um exemplo mais tranquilo. Mas eu posso estar falando para alguma pessoa que lá atrás sofreu um abuso sexual. Eu posso estar falando para uma pessoa que lá atrás ouviu palavras terríveis de um pai, de uma mãe, de um tio, de um familiar, e isso pese para você hoje. Eu posso estar falando para alguém que cometeu algum pecado lá atrás e ainda carrega isso consigo até hoje. E isso tem um peso nas nossas vidas. Abra comigo, por favor, meus irmãos. Tiago 5,16. A primeira parte. Esse é um texto que a Vicky tinha comentado também na semana passada. Tiago 5,16, a primeira parte está dizendo assim. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que sejam curados. Confessar os nossos erros uns aos outros nos ajuda num processo de restauração. Encontramos alívio da angústia, da culpa, da vergonha, quando contamos a alguém as coisas ocultas da nossa vida. Há pouco mais de 2 anos atrás, já que a gente estava num processo bem complicado no nosso casamento, e eu lembro que o Isaías tinha dado na semana passada uma estatística, né, de que a cada 4 segundos uma pessoa ela tenta cometer suicídio. E a minha esposa, ela estava nessa estatística. E ela tentou cometer suicídio, e depois de alguns tratamentos, internamentos, a gente procurou ajuda, mas a resposta ela não era tão eficaz quanto a gente esperava. Aí a Vicky tinha comentado com a Jaque de um grupo evangélico, que é o CR, Celebrando Restauração. E a Jaque começou a frequentar esse grupo. E eu vi uma transformação assim significativa nela. E eu fiquei curioso, falei assim, opa, tem alguma coisa diferente aí. E ela sempre me chamava e falava assim, não, tenho aula e não dá e tal, ficava dando uma desculpa, mas um dia eu peguei e falei assim, cara, tem alguma coisa diferente. Eu peguei e fui nesse grupo. E nesse grupo, eles sempre dão uma palavra no início, né, antes da reunião. Eles seguem os 10 passos que os alcoólicos anônimos eles seguem para quem tem problema com alcoolismo. É a mesma ideia. E quando a gente se reuniu, a gente foi conversar, eles usaram justamente esse texto de Tiago 16. Isso aqui me marcou, quando eles comentaram que tudo aquilo que mantemos escondido, ele tem poder sobre a nossa vida. Eu não sei se vocês, ou algum de vocês já tiveram a oportunidade de falar de maneira aberta sobre as suas dificuldades, os seus medos, os seus pecados com alguma pessoa. Ontem o Du, pregando aqui, ele falava sobre algumas coisas que, às vezes, na nossa vida de religiosidade, a gente vai aprendendo de maneira inconsciente. Não só na igreja, mas na nossa vida como um todo. E uma das coisas que eu aprendi é pegar aquilo que eu tenho medo da minha vida, os meus pecados mais obscuros, nojentos, que para a maioria de vocês eu não teria coragem de falar, e esconder isso numa gaveta escura para que ninguém coloque a mão. Só que esse pecado, esse trauma, esse medo,
ele tem poder sobre a minha mente, sobre a minha vida. E quando eu fui para esse grupo que eles explicavam isso, e a ideia do grupo era a seguinte: eram separados os homens das mulheres, a gente tinha uma regra. Nesses grupos não podia ter ninguém que se conhecesse. E o grupo, a gente sentava sempre em círculo e começava assim. Sempre a pessoa quem estava conduzindo aquela reunião, ela começava dizendo assim, ó: eu sou um filho amado de Deus e eu luto com. Aí a pessoa começava a falar quais eram as lutas dela. E quando eu fui lá da primeira vez, cheguei lá, sentei e eu pensei comigo, né? Eu falar das minhas coisas, daquilo que eu fiz, daquilo que eu luto, nem a pau. Não conheço ninguém aqui. Eu falar? Não. E o homem, de uma maneira geral, ele é um pouco mais reservado nessa questão. A mulher, ela tem uma facilidade maior, né? E eu sentei e fiquei acompanhando. Aí um primeiro rapaz começou a conversar e falar, e ele dizendo que lutava contra as drogas, um senhor com uma boa condição financeira, lutava contra as drogas, contra a prostituição, contra um sentimento de inferioridade. Passou para o segundo, o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais. Passou para o outro, abuso sexual na infância, um abandono dos pais. Aí quando chegou na minha vez, eu falei assim: meu Deus, estamos tudo no mesmo barco. E eu falei, e meu irmão, é libertador você poder falar para alguém dos seus problemas sem um olhar de julgamento, sem um dedo te apontando ou te acusando, sem um olhar de desprezo, mas o olhar de alguém que sabe o que você está passando, sobre o olhar de alguém que vive as mesmas coisas e luta contra as mesmas coisas. Foi libertador aquele processo. É importante termos uma pessoa com quem a gente possa falar. Eu tive essa experiência aqui na igreja com Isaías. E foi sensacional. Foi muito bom. Mas como a gente pode escolher essa pessoa? Como a gente pode ter alguém para compartilhar, para ajudar a gente nesse processo? Primeiro, escolha alguém que você conhece, em quem você confia. Isso é fundamental. Se você tem um irmão fofoqueiro, um amigo fofoqueiro, meu irmão, esse não é a pessoa mais indicada. Então, tenha alguém de sua confiança. Segundo, alguém que seja compreensível, compreensivo e não julgue ou critique você. Já aconteceu comigo de estar aí sentado, depois de uma pregação aqui fantástica, o pastor, ele pegar e chamar para vir receber oração, e eu precisava de oração por conta daquele assunto, e eu não vim à frente receber oração, porque eu fiquei com medo do julgamento de quem estava sentado. Eu não sei se isso já aconteceu contigo ou não, mas já aconteceu comigo. Escolha alguém compreensivo e que não julgue ou critique você. Terceiro, escolha uma pessoa que possa exercer liderança espiritual sobre a sua vida, falando a verdade que você precisa ouvir, dando-lhes orientações e conselhos corretos e saudáveis. Quarto, alguém que tenha uma caminhada firme com Jesus e ajude você a caminhar firme também. Quinto, uma pessoa madura emocionalmente
que não venha a ter dificuldades pessoais ou a sua própria restauração comprometida com o que você vai compartilhar, e que não vá usar o que você confidenciar para feri-lo ou para que você se sinta pior a respeito de si mesmo. Esse, na verdade, era para ser só um testemunho, foi quase uma pregação, né? Não era essa a ideia. Mas o fato é, meu irmão, a gente poder falar daquilo que, das nossas dificuldades de maneira aberta, é libertador. Amém? Paz do Senhor, queridos. Cleverson, obrigado. Irmãos, esse mês nós estávamos tratando desse assunto. O Cleverson deu o testemunho dele numa quarta-feira. Nós estávamos em poucos irmãos aqui. Eu falei, Cleverson, é isso que você passou, esse processo que você passou. Você vai contar num culto de domingo, nós estamos trabalhando. E vai ser muito importante que fique gravado. Que você possa depois lá na sua casa rever esses detalhes aí que nós estamos tratando. Irmãos, nós falamos sobre ansiedade. A diaconisa Rosana veio aqui, trouxe uma mensagem maravilhosa. Semana passada o Isaías e a Sheila trouxe aconselhamento, e é sério. Irmãos, não sei se vocês repararam, na sexta-feira eu coloquei um pedido de oração em favor da família da diaconisa Eliane, cunhado dele, não é da igreja, né? Aqui em Tamandaré. E a irmã diaconisa Eliane congrega ali no Jardim Gramado, mas ela que cuida da igreja, ela que faz a limpeza da igreja. E infelizmente ele cometeu um suicídio. Isso não está longe de nós. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor neste momento, porque nós vamos ver como é que Deus tratou um profeta. Como é que Deus tratou o profeta Elias, o meu xará. 1 Reis 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós vamos recapitular aquilo que o Cleverson trouxe para nós. Aqui, irmãos, foi o que Deus tratou com o profeta Elias. E é impressionante como você vai ver como que Deus tratou ele e como nós podemos aplicar. Esse assunto que nós vamos falar aqui, eu até tenho ele escrito, e nós vamos colocar na nossa revistinha do mês de outubro. Só vamos colocar como Governados no Divã com Deus, aproveitando o nosso tema desse mês de setembro, vai estar. Mas se você quiser olhar na mídia também, eu também colaboro, assim, pelo menos uma vez por mês, com o Ministério de Mulheres da Geral, da nossa igreja. Se você entrar no Instagram da Geral, da Ministério Feminino, MM Oficial, você vai ver com outro título, Emoções à Flor da Pele. Nós trabalhamos esse mesmo assunto e saiu no Instagram em 2 quartas-feiras. Você vai poder, se você desejar, verificar, acompanhar, né? E, irmãos, porque assim como nós temos que cuidar do físico nosso, nós também precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Todos nós estamos sujeitos. Inclusive nós vamos ver aqui um grande homem de Deus, um profeta, um expoente, né? Não é qualquer profeta. O profeta Elias, ele até apareceu na transfiguração de Jesus, né? E interessante, no capítulo 18, como que acontecem as coisas. No capítulo 18, o profeta Elias enfrenta os 450 profetas de Baal. Que momento brilhante! Ele desafia o rei Acabe, desafia Jezabel, ele desafia os profetas, e ele faz um desafio, ele coloca um altar, as pessoas, ele pede para Deus responder com fogo, e eles clamam para Baal, e não consegue, e o profeta Elias tem uma experiência maravilhosa com Deus. Ele antes joga água sobre ali o sacrifício 3 vezes, e depois ele fala: Senhor, responde a minha oração. E ele clama, e desce fogo do céu, consome o holocausto, lambe aquela água, né? Essa história toda está aqui no capítulo 18, no capítulo anterior. E depois ele leva os 450 homens
e degola eles e acaba com os falsos profetas. Você olha assim e fala: que homem, que momento maravilhoso. Mas na verdade, irmãos, nós estamos sujeitos, mesmo passando por momentos altos, mesmo por momentos alegres. É interessante o nosso lado emocional, mesmo que seja uma grande vitória, aquilo que mexe com a nossa adrenalina, é incrível, as pessoas têm reações diferentes. Eu não sei como que você reage se você está dentro de casa, escuta um barulho grande lá fora. Alguns ficam paralisados. Eu já sou contra, é até perigoso, até mesmo, porque eu saio na hora. Tem gente que é proativo, que ao invés dele ficar com medo, ele sai, e eu sou desse tipo de pessoas. No momento do perigo, da ansiedade, eu não paraliso. Depois eu sinto a carga emocional, mas no momento eu abro a porta, eu vou ver, e às vezes pode ser até algo perigoso, né? Mas e tem pessoas que na mesma situação, ele paralisa, ele não se mexe, ele fica assim. E o profeta Elias, aqui, ele tem uma descarga emocional altíssimo, mas é interessante que no capítulo 19, a história começa um pouco diferente. De repente ele tem uma emoção negativa, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4, então, 1 Reis 19, de 1 a 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, olha só, ele mata quase 150 homens, e fica com medo de uma mulher. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, lá no sul de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que meus antepassados. Olha só, o homem, ele tem duas descargas emocionais fortes. Uma boa, ele vence 450 profetas. Uma outra, uma ameaça de morte. E ele caminha, ele vai para o deserto e atravessa Judá. Ele está no norte, o reino do norte, na região de Samaria, situação de Jezreel, que era a capital do reino do norte. Ele atravessa, sai do reino do norte, atravessa todinho, atravessa o reino do sul, chega em Berseba, que é a parte sul, perto do Mar Morto, deixa o companheiro dele e caminha mais um dia e vai debaixo de um zimbro, que é um arbusto do deserto, que dá de 3 a 6 metros de altura, é a única coisa que tem naquele lugar deserto, e ali ele pede a morte. Ele entra num estado emocional, ele fica um bagaço emocionalmente. Ele pediu para morrer. Ele falou: Senhor, já basta. E ele é sincero: eu não sou melhor do que meus pais, os meus familiares, pode me tirar a vida. Ele desanima, ele baixa a guarda. Mas acontecem algumas coisas ali que Deus permite na vida dele, que nós vamos destacar agora. Olha só, do 5 ao 8. Depois que ele se deitou debaixo da árvore, o que ele fez? Dormiu. Irmãos, a saúde emocional começa com uma coisa chamada sono. O sono, ele é restaurador. Uma das coisas que mostra que nós não estamos bem emocionalmente é quando nós não estamos bem com o nosso sono, quando a gente não consegue dormir. Eu não sou médico, sou pastor, mas eu aconselho as pessoas. E agora, de coisas naturais, eu posso dizer para você, tem coisas que funcionam, né? Para mim funciona. Se eu tomar chá de cidreira, eu durmo bem, de verdade. Aliás, de vez em quando eu uso, quando eu não estou bem, quando quero dormir bem, às vezes eu faço lá quase 1/2 litro na minha casa e bebo, né? Mas não é todo mundo que faz efeito. Às vezes aí precisa de um profissional na área da saúde, que às vezes nós precisamos de uma ajudazinha para dormir. Mas o profeta aqui dormiu.
Uma das coisas que, quando nós dormimos, Ele restaura, nosso corpo produz substâncias, e Deus deixou ele dormir. Mas, claro que a gente também não pode ficar dormindo a vida toda. Olha a continuação do texto, diz assim, Elias, de repente, no final do versículo 5, de repente o anjo tocou nele, se levanta e coma. O que ele fez? Alimentação. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha só, irmãos, segundo passo, primeiro é o sono, segunda coisa que nós ouvimos aqui, que o Cleverson falou para nós, alimentação, alimentação adequada, irmãos. Claro que aqui no caso do profeta, aqui, foi uma comida muito especial, nós vamos ver logo mais na sequência, que foi uma comida especial, mas foi duas coisas, assim que a gente precisa, carboidrato, pão, que é rico em carboidrato, e água. Vocês sabiam que quem tem pressão alta aí, eu vi esses dias de uma profissional na área de saúde, semana passada, que quem tem pressão alta precisa beber bastante água, porque senão o nosso sangue engrossa. Nós precisamos, quando tomamos água, e a hidratação faz parte, nós precisamos de uma quantidade grande. Feliz é aquele que toma, mesmo sem vontade, que toma alguns litros, de 2 a 3 litros de água por dia, é essencial para a nossa hidratação, principalmente quem tem hipertensão. Então, irmãos, aqui que o anjo fala para ele, acorda, e pão quentinho, e água. Mas vamos trazer para nós, irmãos, tem certas coisas, certas alimentações, que produzem coisas boas para nós, fora pão e água. Alimentação nós precisamos, de forma adequada. Às vezes nós precisamos fazer um hemograma e ver aquilo que está faltando, porque às vezes hábitos alimentares nossos, a gente deixa de comer muita coisa, que às vezes acaba faltando no nosso organismo. É aquilo que o Cleberson falou, o homem não tem só dificuldade de falar, o homem tem dificuldade de ir em médico também, né? Mas também, as mulheres vão mais, por isso dizem que as mulheres vivem um pouco mais do que os homens, né? Mas, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos alimentar adequadamente. Mas aí o profeta dormiu de novo, ele gostou de comer, beber e dormir. Aí o anjo, versículo 7, diz assim, voltou, tocou nele e disse, levanta, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Olha, irmãos, ele dormiu, primeiro passo. Segundo passo, ele comeu e bebeu. Terceiro passo agora, atividade física. E esse texto aqui apresenta a atividade física mais primária que nós precisamos fazer. Caminhada. Você sabia que você tem 3 corações? Você tem um aqui no peito, tem um aqui, né? A tua panturrilha. São 2 bombinhas que ajudam o nosso corpo, a circulação do nosso corpo. Claro, se você puder frequentar academia, vai te ajudar bastante, fazer esteira, levantamento de peso e tal, assim, né? Toda e qualquer atividade física ajuda no teu emocional. Mas se não tiver, tem uma coisa mais barata, que você não precisa pagar, que é fazer caminhada. Eu sei de alguns irmãos aqui que andam no Parque São Lourenço. Sabe, irmãos, nós precisamos, tem aqui no Parque Barreirinha, e também aqui em frente à igreja, nós precisamos caminhar, nós precisamos mexer um pouco mais, cuidar do nosso corpo. E uma das coisas que nós precisamos fazer, eu estou falando para vocês e falando para mim também. Eu estou andando meio sossegadão com a atividade física. Mas atividade física é bom. O profeta aqui caminhou, ele dormiu, ele comeu, bebeu e caminhou. Exercício físico. Mas aí aconteceu uma coisa, né, irmãos? Ele tentou fugir de uma situação, mas ele vai fugir para um lugar chamado Horebe. É a mesma região do Monte Sinai.
Mas ao invés dele ir lá ter uma grande experiência espiritual com Deus, o que ele fez? O estado dele, quando ele pede ali aquela situação de morte, na verdade ele estava com um desequilíbrio emocional mesmo. Mas ele entra numa caverna, irmãos. Entrar numa caverna é uma situação de depressão. O profeta pediu a morte. Ele estava desistindo de tudo. Ele entrou numa caverna e ele ficou quietinho ali. Ele falou, agora não estou com vontade de ver sol, não estou com vontade de ver pessoas, não estou com vontade de conversar com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar isolado, agora eu vou achar meu lugarzinho, eu vou ficar aqui, agora eu vou morrer aqui. Mas é interessante, irmãos, que ele vai para um lugar que é marcado pela graça de Deus, porque ali aconteceu a dádiva dos 10 mandamentos, a glória do Senhor havia enchido aquele lugar do Monte Horebe. Se você tiver que fugir um dia, foge para os braços de Deus, foge para a presença de Deus, foge para o lugar onde Deus está. Mas é interessante, irmãos, vamos continuar como é que Deus tratou ali, e ali entrou numa caverna, e ele passou a noite, e na sequência diz assim, o Senhor aparece a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor chega para ele e fala, o que você está fazendo, Elias? Interessante como é que isso mostra a graça de Deus. Sabe, irmãos, porque Deus está preocupado conosco. Eu fico admirado quando Deus trata as pessoas pelo nome na Bíblia. Ele tem experiências coletivas com o povo dele, mas ele também tem experiências particulares. Ele fala, Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Saulo, Saulo, Elias, Elias. O Senhor, Jesus chega debaixo da árvore e fala, Zaqueu, desce. Ele chama pelo nome, porque o nosso Deus, Ele quer acima de tudo ter um relacionamento pessoal conosco, amém, irmãos? E nós precisamos estar no divã com Deus. E o profeta aqui vai para o divã com Deus. Ele come, ele dorme, ele come, bebe, ele dorme, ele faz caminhada. E agora o Senhor vai tirar ele daquela situação. Porque Deus tem projeto na vida dele. E é interessante que o Senhor pede assim para Elias, o que você está fazendo aqui? Deixa eu perguntar para você, será que Deus não sabia o que o profeta estava fazendo? Sabia ou não? Sabia, Deus sabe tudo. Mas então por que ele pergunta? É a mesma coisa que ele fez lá com Adão. Adão, onde você está? Mas ele é onisciente, ele é onipresente. Por que ele perguntou onde está? Quando ele perguntou para Adão onde ele está, ele queria saber a situação dele, não o nome da árvore que está escondido, que Deus estava vendo ele. Queria saber a situação emocional. A situação que Adão estava. Agora aqui Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha o que ele responde. Porque agora entra aquilo que o Cleverson testemunhou para nós. Quando a gente não abre o coração, o problema vira Senhor nosso. Mas quando a gente coloca para fora, a gente é Senhor do problema. A gente domina o problema. Por isso há necessidade de, às vezes, de acontecer aquilo, o texto de Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros. Na nossa última reunião de pequeno grupo, eu disse para os líderes de pequeno grupo, se vocês ouvirem alguma coisa, guarde segredo. Uma das coisas que nós precisamos guardar segredo é isso. Outra coisa, irmãos, nós temos um ministério aqui, que ele não é um ministério solitário. É um ministério composto. Se você tem alguma coisa, procure uma diaconisa da igreja. Procure um diácono da igreja. Procure um presbítero da igreja. Se eu souber que você procurou um presbítero, eu não vou ficar triste, mas eu vou ficar feliz. Nós somos assim, nós somos unidos, nós somos um por todos. Os irmãos escolhem aquilo que melhor lhe convier. Nós estamos aqui marcando batismo, mas olha, o presbítero do teu coração vai te batizar você. Se você tem vontade que algum batiza, vai batizar. Sabe, se você quiser procurar alguém que te evangelizou, que conversou, nós tivemos semana passada aí, o presbítero Gideão apresentou
né? Uma criança, glória a Deus, eu me alegro, eu fico feliz, que nós somos um ministério composto, amém, irmãos? Então, a igreja, a liderança da igreja, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é ouvir. E sabe, não há necessidade de nós falarmos a proteção da lei, ninguém pode nos obrigar a falar alguma coisa, a não ser que tenha a vida de alguém esteja correndo risco, para a gente falar. Mas se você gosta de uma diaconia, se você gosta de um presbítero, se você gosta de um diácono, se você sente mais confiança, se você gosta, se você tem mais intimidade, mais liberdade, fala, mas o importante é que você não carregue com você os teus problemas. A casa do Senhor está aqui para isso. E o profeta, ali o Senhor vai atrás de Elias e fala para ele, o que você está fazendo aqui? Quando Deus pergunta assim, é que Deus queria que ele jogasse para fora tudo que estava fazendo mal na vida, no coração do profeta. Jogar as cobras e lagartos para fora. Contar tudo, abrir o coração. Olha, irmãos, como é que o profeta Elias respondeu? Ele fala assim, ó, versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Isso era verdade? Era. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. É certo? Certo. Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada? Sim. Verdade. Agora quando ele fala assim, sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar, tem uma meia verdade e uma meia mentira. Ele estava procurando matar ele, sim. A Jezabel queria matar o profeta. Mas que ele estava sozinho não era verdade. Sabe o que acontece quando a gente não está bem emocionalmente? A gente constrói coisas, irmãos. A gente constrói coisas inverídicas. A gente imagina, mas nós somos míopes em deduzir certas situações. A gente deduz certas coisas e acha que aquilo está certo. E às vezes nem sempre está certo. Porque o nosso julgamento, o nosso santômetro, nosso medidor de santidade, a nossa visão, às vezes não consegue enxergar tudo, e nós somos cercados de emoções, nós somos frágeis, e às vezes tem duas pessoas conversando, se um olha para nós, dá risada, e fala, ih, aquele irmão está falando mal de mim, e aí a gente fica mal, a gente fica assim, a gente fica entristecido, a gente emocionalmente, nós somos, irmãos, imperfeitos, e às vezes nós acabamos sofrendo, com determinadas coisas, sem necessidade de estarmos sofrendo. O profeta Elias estava sofrendo, e ele tinha misturado tudo na vida dele. Aí o Senhor disse assim, sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí, irmãos, olha o que aconteceu, Elias estava dentro da caverna, e ele não quis sair. Então veio, versículo 11, parte B. Então veio um vento fortíssimo, separou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Deus dá um terremoto na montanha e Elias fica lá dentro. Deus manda fogo e Elias não sai da caverna. Deus manda um vento forte e Elias não sai. Aí o Senhor manda uma brisa suave, um vento delicado. Aí Deus sussurrou certamente o nome dele, Elias. Ele pega, ele reconheceu a voz do Senhor. Ele pega a capa e cobre o rosto para fora. Isso eu fico, quando eu olho para esse detalhe, eu lembro de Deus, como é que Deus trata eu e você, meu irmão. Deus é maravilhoso, Deus é empático. Deus trata a gente com graça, com amor.
Se for preciso, ele sussurra o teu nome, porque você é muito importante para ele. Deus sussurra o teu nome. Outra coisa agora também para alguém que está passando por problema, primeiro ele precisa jogar fora. Outra coisa, trata com carinho, assim que Deus tratou o homem dele, o profeta dele. Não julga, irmão, quem está sofrendo com depressão, com necessidade. Ah, isso é frescura. Ô moleque, isso é frescura, para com essa frescura aí. Larga a mão disso, levanta a cabeça e dá aquelas broncas. Trata com terremoto. Às vezes tudo que a pessoa quer é um momento de carinho. Às vezes é tão somente que as pessoas sentam e olham para ele, ou para ela, e falam, pois não, pode falar, o que está acontecendo? E é muito legal isso dentro da igreja. Quando a gente percebe que um irmão, uma irmã não está legal, oferece o teu ombro. O que está acontecendo? Está tudo bem com você? Porque nós, como vivemos como igreja, a gente começa a perceber os irmãos, a gente começa a conhecer os irmãos. E os irmãos passam a conhecer a gente. E a gente conhece uns aos outros. E quando alguém não está legal, a gente conhece. Mas por favor, não grita, não ofende, não zombe. Olha para Deus, que mandou um vento suave, uma brisa suave, para curar o profeta que estava pedindo a morte. Aí o Senhor pede de novo, porque às vezes é preciso falar de novo, confessar de novo, a mesma história. Repetir a mesma história. Seja ouvido, irmão. Esteja preparado, porque às vezes você tem que ouvir mais que uma vez. E às vezes você tem que falar mais que uma vez. E às vezes você tem que ouvir mais que uma vez. Aí o Senhor, no vento suave, na brisa suave, versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa a cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, de novo, o disco está quebrado. O profeta está sofrendo. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas deixaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram o teu profeta. Sou o único que sobrou, agora também estão querendo me matar. Ele quebra o disco. Aí Deus fala assim, deixa eu falar a verdade para você. Olha o versículo 15. Como é que Deus trata ele? No divã dele, o Senhor lhe disse, volte para o caminho da onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, versículo 16, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará tudo que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará tudo que escapar da espada de Jeú. Agora Deus fala a verdade para ele, versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000. Você não está sozinho não, tem 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus fala a verdade para ele. Você está enganado, Elias. Você está pensando que está sozinho? Tem 7.000. E quando Deus devolve ele, Deus está praticando para ele resiliência. Resiliência, irmãos, é um termo da física. Quando você espreme uma esponja, e depois ou uma espuma, e quando você solta, ela volta no normal. Isso é resiliência. E a gente diz emocional. E Deus falou assim, Elias, seja resiliente agora. Volta do caminho de onde você veio. Você vai atravessar de novo o deserto, Berseba, vai atravessar o território de Israel. Vai lá no deserto, uma missão internacional. Você vai lá em Damasco, no deserto de Damasco, rei da Síria.
porque Deus sempre esteve preocupado com todas as nações. Vai lá e unja Azael. Depois você volta, porque o rei Acabe vai acabar. Unja Jeú como rei de Israel. E vai e unja Eliseu como um profeta em teu lugar. E ele fez ainda mais uma coisa ainda. Depois disso, ainda ele voltou lá do lado do palácio de Jezabel, porque Jezabel e Acabe tinham matado um homem chamado Nabote para tomar a vinha dele. E quando o homem estava lá na vinha, o profeta Elias entrou lá e botou o dedo e falou assim: vocês vão morrer, os cães vão lamber o sangue de Jezabel. E agora ele desafia, e ele cumpre a missão dele. Ele só termina o ministério dele quando Deus busca ele num carruagem de fogo. Mas ele vai lá na Síria, ele atravessa, ele unge, ele voltou às atividades de novo, com a verdade de Deus, na força de Deus. Ele ungiu Jeú como rei de Israel. Ele vai lá e jogou a capa sobre Eliseu. E Eliseu vai receber porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre ele. E ele vai seguir o seu caminho e vai ser arrebatado. Este foi o caminho da restauração que Deus tratou o homem dele. Vamos relembrar para a gente orar? Descanso, alimentação, hidratação, caminhada, carinho e voltar à atividade. Levantar a cabeça e prosseguir na força do Senhor, na força do Espírito Santo. Foi isso que Deus fez com o profeta e foi isso que ele realizou. E glória a Deus, ele foi restaurado para a honra e glória do Senhor. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, que ele tem lições importantíssimas. E tem o divã do aconselhamento, tem o divã do psicólogo e do psiquiatra. Eu queria também dizer para você, não esqueça do divã de Deus, que ele está 24 horas, todos os dias, à tua disposição, para você deitar lá e falar: Senhor, mataram os teus profetas, eu estou sozinho. E o Senhor vai mostrar a verdade para você. Deus vai mostrar a realidade. E vai dizer: meu filho, preciso de você, vou cuidar de você. Você é teu remédio, você é a tua força, você é o teu carinho. Quando eu digo isso, irmãos, eu não estou de maneira nenhuma menosprezando. Ao contrário, irmãos, nós precisamos de médico, nós precisamos de medicamento, nós precisamos de acompanhamento. Quando eu digo isso, é que nós como crente, nós temos armas à nossa disposição o tempo todo, que às vezes nós não sabemos o quanto nós somos abençoados, o quanto que a Bíblia oferece para nós caminhos, oportunidades maravilhosas para servir ao Senhor.